Hoje eu resolvi mudar um pouco o ambiente, vim pra frente da minha bibliotequinha, que é uma estante de livros, mas que eu gosto demais. Muito prazer, meu nome é Igor, eu sou advogado, mas aqui eu não falo nada de direito especificamente. Aqui eu falo mais da minha vida e um pouco de como é ser um advogado autônomo sem ter ninguém mandando em mim. O vídeo de hoje não vai ser formato de vlog, eu só quero conversar mesmo um pouco, contar um pouquinho mais sobre a experiência de fato de ser o dono do meu escritório. Dono, entre aspas, não, dono mesmo, porque existe um escritório com CNPJ aberto, porém com atendimento 100% digital. Mas, antes de começar, quero mostrar um pouco dos livros que chegaram recentemente que eu comprei. Foi a minha última comprinha de livros e hoje chegou o último, foram 4 livros que eu comprei. 3 tinham chegado semana passada e um chegou hoje. Vou pegar aqui para mostrar para vocês rapidinho. O primeiro é esse daqui, A Cabeça do Santo. Esse daqui eu vi uma matéria no Fantástico sobre ele, mas diferente de Torto Arado, que eu tenho... Onde que tá Torto Arado? Bem aqui. Eu tenho Torto Arado. Eu li Torto Arado e não gostei. Não gostei mesmo. Fiz uma resenha bem esculachante no Scooby. Mas A Cabeça do Santo, apesar de ser uma indicação do Fantástico, né, que eu falei assim, será? Mas eu vi outras pessoas indicando e parecia muito bom, comprei este daqui, eu tô adorando ler, muito bom mesmo. Recomendo inclusive, vou deixar o link dele aqui na descrição. Aí este daqui se chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. Este livro, eu vi uma indicação dele no Instagram do Sérgio, que é o dono do Tretas Jurídicas, que é uma das maiores páginas de conteúdo humorístico jurídico daqui do Brasil, do Instagram. E ele, no Instagram dele, recomendou este. Comprei, vamos ver se é bom. Também vou colocar o link na descrição. O outro livro é esse daqui, Maestria. Esse daqui eu vi nos vídeos de vlog da Kellen Duarte, aqui no YouTube. Ela sempre fala bastante dele, só que ela tem a versão em inglês que chama Mastery. E não sei exatamente sobre o que é. Cadê? Uma forma de você chegar à maestria da vida. Daquilo que você quer fazer. Deve ser meio de autoajuda, meio coaching, mas comprei. Vou ler. Também vou deixar o link. O último livro, ele ainda tá na caixa. Ele acabou de chegar, este daqui. Vou abrir Nômade Digital, do Matheus de Souza. Ele já foi LinkedIn Top Voices. O jeito dele escrever é muito bom, eu gosto bastante do jeito que ele escreve no LinkedIn. Eu sigo a página dele e daí de vez em quando eu recebo as publicações dele. E esse livro aqui, não que eu tenha a intenção de me tornar um nômade digital, mas eu quero muito ver a forma dele escrever. Ele tá agora com um canal aqui no YouTube que chama Passageiro TV. Tem 2 vídeos só, mas os 2 vídeos muito bons até agora. Vou deixar todos esses livros na descrição com o linkzinho, que se por um acaso vocês resolverem comprar, eu ganho uma pequena comissão. Vocês não pagam nada mais por isso, eu apenas me beneficio de estar ajudando vocês a comprarem algo bacana. Agora, pro assunto desse vídeo. Eu disse que eu queria falar para vocês um pouco sobre como é, né, ser o dono do meu próprio escritório, ser o meu próprio chefe, ser autônomo na literalidade da palavra. Por quê? Eu já contei em um outro vídeo que quando eu me formei eu era assessor de juiz. Eu não trabalhava como advogado, eu não pretendia me tornar advogado, a minha pretensão era me tornar magistrado. Mas não deu certo. Talvez não tenha dado certo por algum motivo que me tenha levado para este caminho que eu tô hoje e que talvez esse seja o que vai dar certo. Mas, e eu espero que seja esse mesmo, para eu não investir muito tempo e energia em algo que não vai dar certo, mas abstrai, fora, não é isso. Aí o que aconteceu? Eu não fazia ideia de como era empreender no sentido de ter o meu próprio negócio. Eu nunca fui uma pessoa com pretensões empreendedoras. Quero ser dono disso, quero ser meu próprio chefe, quero ir... Não. Para mim, a vida se resumiria a passar no concurso, trabalhar como juiz, me aposentar.
passar num concurso, trabalhar como promotor, me aposentar, enfim. Teria isso dentro de um órgão específico, que seria o Tribunal de Justiça ou o Ministério Público, e pronto. Era isso que eu imaginava. Eu nunca me imaginei sendo o chefe dos chefes, nunca. Aí, por razões alheias à minha vontade, em dezembro de 2021, eu fui exonerado pela última vez do cargo de assessoria, e em janeiro, de janeiro de 2022, eu comecei a minha trajetória na advocacia. Eu já era aprovado no OAB e fui trabalhar em um escritório. Esse escritório era um escritório pequeno, tinha 2 sócios, eu como advogado funcionário e mais uma advogada e uma estagiária. Era um escritório pequeno, certo? E nesse escritório eu tive meu primeiro contato com a advocacia do direito de família. Mas não era exclusivamente de direito de família, os clientes apareciam com outros problemas também. A minha chefe acolhia esses problemas e a gente lidava ali com eles. Nesse escritório eu passei eu entrei em janeiro e saí em agosto. Foram 8 meses basicamente nesse escritório. E lá, nesse escritório, eu tive meu primeiro contato com a advocacia, porque eu nunca tinha estagiado ou trabalhado em algum outro ambiente de escritório, por exemplo. Eu sempre estagiei em órgão público. Ali eu comecei a ver que talvez fosse possível, sim, ser advogado, ser dono de um escritório, mas eu só fui ver isso de ser dono de um escritório de verdade a partir do momento que eu conheci o Rafael Candia. Vou colocar o canal dele do YouTube aqui. O Instagram dele é maravilhoso, sigam ele se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o assunto. E com ele eu aprendi que existiam formas de se conseguir cliente de uma forma diferente daquela que eu imaginava que seria a única possível para a advocacia, que seria por meio de indicação e contatos. Ali eu aprendi que é possível você prospectar na internet por meio do Jus Brasil, JusFi, GetNinjas. GetNinjas nem é tão bom, mas Jus Brasil e JusFi principalmente, por meio da produção de conteúdo informativo, que a gente consegue a exposição do nosso trabalho, as pessoas seguem, gostam e eventualmente quando precisarem de um advogado, vão se lembrar de você. A questão do tráfego pago, que é fazer os anúncios patrocinados no Google ou no Facebook. E também, óbvio, a advocacia raiz, que é o que ele chama, aquela que a gente bem conhece, a de indicação, de contato, de conhecer pessoas e entregar cartãozinho. São as 4 formas que ele ensina pra gente fazer a prospecção. E eu entrei na comunidade dele em maio de 2022, sem conhecer ele direito, sem saber o que eu ia aprender, mas lá eu descobri um mundo completamente diferente. Desde que eu entrei, a comunidade inteira abraçou a mim, falando para eu sair do escritório, para eu começar a trabalhar sozinha. Só que até então eu tinha um padrão de vida baseado no meu salário de assessor, que era alto. E eu precisava me organizar, baixar o meu padrão de vida, baixar o meu custo para, conseguir sair. Por fim, em agosto, eu recebi a proposta de trabalhar em um outro escritório. Eu saí do primeiro escritório que eu tava e fui para este outro escritório. Nesse escritório eu ganhava um pouquinho mais e tive contato com outras áreas do direito, principalmente direito empresarial, direito agrário, direito do agronegócio como um todo, mas também tinha causas de família, causas de sucessão, e eu abracei essas para eu cuidar ali e fui tentando me especializar nesse rumo, porque me parece interessante a questão de sucessões, principalmente. Inventário dá um retorno bacana, sim. Dá trabalho? Dá, mas é um retorno financeiro bacana. E nesse escritório eu entrei em agosto de 2022 e ali eu fiquei até junho do ano passado, junho de 2024. Em maio de 2024, eu fui pro evento presencial do Rafael. E lá eu tive contato com várias pessoas que eu só conhecia pelo grupo de WhatsApp, pelas aulas ao vivo que a gente tem pelo Zoom, pelo Google Meet. E tive contato com pessoas que estavam prosperando, trabalhando sozinhas, sem o suporte de um escritório por trás, pessoas que começaram do zero, como eu estaria começando, porque eu já disse em outros vídeos, eu tenho 0
passado jurídico na minha família. Eu sou o primeiro advogado da minha casa, só que daí de maio, depois dessa questão do evento, que eu conheci todas essas pessoas, fiz boas amizades, bons contatos, eu comecei a receber um pouquinho mais de pressão da comunidade para eu sair do escritório. E eu já tava com vontade de sair. Eu já tava começando a sentir que seria o momento. Daí, em junho, na verdade, dia 30 de maio, eu conversei com a minha família, com meu pai e com a minha mãe, expliquei que eu tava pensando em sair. Eles falaram, tudo bem, né? Só que eu não tava querendo sair imediatamente, eu ia deixar pra sair lá em agosto, setembro. No dia 1º de junho, eu mandei uma mensagem pro Rafael no Instagram, conversei um pouco com ele, ele me mandou uma mensagem falando, sai amanhã, eu quero que você saia amanhã. E eu saí. No dia seguinte, eu cheguei no escritório, tentei conversar com um dos 2 sócios, ele não tava lá, conversei com o outro, comuniquei da saída. No outro dia, o outro sócio não apareceu de novo, eu só fui conseguir falar com ele na quarta-feira. Eu falei com um na segunda e com o outro na quarta. Falei, olha, eu vou terminar o mês e em julho eu já não retorno mais. E foi assim que eu saí. Eu tinha algumas causas já fora do escritório que eu tinha conseguido por indicação, também no Jus Brasil, porque eu já tinha ali começado a prospectar por lá. E tava com algumas causas, mas ainda, óbvio, não era o suficiente para eu me sustentar saindo do escritório e perdendo ali o salário de 3.500 que eu recebia. Falei, e agora? Saí, falei, agora vamos se virar, não é mesmo? Foram, obviamente, alguns meses complicados, porque assim que eu saí em julho, né? Terminei junho. Julho eu já entrei desempregado, trabalhando para mim mesmo. E em agosto, se não me engano, do meio de julho, comecinho de agosto, eu comecei a procurar uma contabilidade para me auxiliar na abertura do CNPJ, porque eu quis fazer tudo bem certinho para não correr riscos depois. Abri o meu CNPJ, o processo inteiro, só foi terminar em dezembro de abertura do CNPJ, e daí eu já entrei 2025 com o CNPJ aberto. Eu tive ali as causas que eu já tinha de antes do escritório entrando, um pouco de dinheiro, tinha parcela de honorário contratual caindo, teve os honorários do êxito, né, caindo também de alguns outros processos que eu tinha. E aquilo foi me mantendo durante um tempinho, só que, óbvio, teve a rescisão também do escritório que entrou, me segurou um tempo. Mas aí acabou esse dinheiro. Não foi fácil, ninguém disse que seria. E aí eu passei um tempinho ali com a conta da pessoa física no vermelho, e a conta da PJ eu só abri em fevereiro desse ano. Então, graças a Deus, nunca fiquei com a conta negativa na conta do CNPJ. E daí foram cerca de 10 meses com trabalho com parceria, tendo colegas que tinham causas que não saberiam lidar por conta de ser inventário e família me convidando para trabalhar junto e a gente partilhando dos honorários. E isso foi indo. Até que agora, cerca de 10 meses depois de eu ter saído do escritório, com o meu rodando certinho, estou ok. Não estou muito bem, estou ok. Tanto que, né, fiz a graça de comprar uns livros que nem eram necessários, mas comprei. E como tem sido isso? É um tanto difícil. Não é fácil a questão, principalmente de organizar o horário e de me atentar ao que eu preciso fazer certinho, sem ninguém me cobrando. Porque eu sou levemente procrastinador. Então eu acabo enrolando demais para fazer as coisas e me perco no meio do caminho, porque eu caio no celular, pego o Instagram e tchururururu horas. Tanto que essa semana eu coloquei o limitador, coloquei limite de 1 hora por dia no Instagram. Diminuiu muito meu tempo de uso do celular, é incrível. Incrível, incrível. Que loucura. Tentei organizar a agenda com horários certinhos para fazer cada coisa, mas não funciona muito bem aqui, porque eu trabalho em casa. E trabalhar em casa, não morando sozinho, é um probleminha, porque dá a impressão de que eu estou à disposição. A qualquer momento eu posso ser chamado para fazer qualquer coisa
que não seja meu trabalho, porque eu tô em casa, tô de boa, tô lá no computador, eu posso parar pra poder fazer outras coisas. Não é bem assim, só que a hora que me chamam, tem que ir. Vou e faço. Então assim, eu coloquei no chat GPT, me ajuda a organizar, eu preciso fazer isso por dia. Ele gerou a rotina certinho, com os horários tudo bonitinho. Essa era ainda uma época que eu ia pra academia todo dia, então eu tinha que sair de casa nesse período, fazer o que eu tinha que fazer, depois voltar e tal. Tava indo ok, até que eu saí da academia. Com essa minha saída da academia, com a quebra do fato de eu não ter mais que sair de casa pra nada, eu me baguncei. Pedi pro chat GPT reorganizar, agora colocando os exercícios em casa. Não deu muito certo. Aí o que eu fiz foi apaguei toda a minha agenda e agora eu tô indo a toque de caixa. Eu vou fazendo do jeito que eu acho que tem que ser. Tento cumprir mais ou menos uma rotina em horários aproximados, mas não deixei nada organizado. Fato é que eu tento usar a parte da manhã para produzir meus conteúdos para o Instagram, ler e-mail, checar uma primeira parte do WhatsApp e daí, depois do almoço, efetivamente trabalhar no jurídico, pegar para conferir os processos, ver andamento, fazer petição, atender cliente. Tento seguir dessa forma, para poder ver se o meu dia rende. Desde que eu reduzi o uso do Instagram, parece-me que passou a render bastante. Só que eu não tô conseguindo nesse momento prospectar mais clientes. Os que eu tenho são clientes já antigos, que estão com processo em andamento. Alguns desses clientes estão me trazendo demandas novas, mas são os mesmos clientes. Tudo bem, é ótimo, quer dizer que confiaram no meu trabalho e gostaram do que eu fiz até o momento. Mas clientes novos eu não tô tendo. E isso é um problema, porque em um determinado momento as demandas desses clientes antigos vão acabar e eu preciso repor, porque senão eu fico sem dinheiro. E ficar sem dinheiro não é uma opção. E daí eu tenho tentado organizar minhas finanças, inclusive tenho que organizar o do mês de maio, mas isso eu não organizo logo no comecinho do mês, eu jogo mais pro meio final, quando eu já consigo saber como é que tá a fatura de cartão fechada e tralalá, então me facilita um pouco eu fazer mais do meio do mês pra frente, que aí eu consigo visualizar o quanto que eu gastei, como que tá a situação do mês seguinte, e tem a contabilidade e tal. Agora eu também tô emitindo as notas fiscais dos trabalhos que eu presto, tô de boa com relação a isso, então tem todo o rolê de emitir a nota fiscal, fazer o envio para contabilidade para poder pagar a guia do Simples depois. Assim, é todo um rolê burocrático que eu não sabia fazer, nunca imaginei como é que funcionava, porque no período que eu trabalhei nos escritórios, eu obviamente não tinha acesso à administração, ao lado administrativo do escritório para saber como que funciona isso. E isso tudo estou aprendendo na prática. Tem coisas que a faculdade não vai te ensinar, e isso é um ponto. A faculdade de Direito não te prepara para ser advogado, você não tem uma matéria específica sobre gestão de escritório, sobre contabilidade, sobre o direito tributário voltado para o escritório. A faculdade te ensina a ser um jurista. Você vai aprender a operar o direito. De qual forma que vai ser, aí é uma decisão sua. Você vai ser por meio de ser advogado, você vai ser em um concurso como analista, como técnico, como magistrado, enfim, ou então diretamente na academia, pesquisando, estudando mais, aprendendo mais e ensinando, né, sendo professor. São diversas maneiras de se tornar um operador do direito, não necessariamente a advocacia. E a advocacia é muito colocada de lado dentro das universidades. Então a gente sai da universidade, da faculdade, sem saber absolutamente nada sobre advogar. Malemar a gente consegue fazer uma petição que a gente ainda tem que pagar um cursinho para aprender a fazer para passar na OAB. Então assim, para ter uma noção de como que a formação jurídica para as profissões jurídicas é deficitária, sim, aqui no Brasil. E quando você não estagia num escritório, quando você não tem esse contato mais direto durante a sua formação, você vai se formar sem saber. E se você precisar ingressar nesse ramo, você vai estar à deriva, como eu fiquei. Mas, graças a Deus, eu encontrei o Rafael me apresentou uma comunidade incrível ali que ajuda
pra caramba, e graças a essa comunidade eu aprendi a ser advogado, porque eu não sabia, nunca imaginei, né, que eu seria advogado. E agora eu sou. Com essa questão toda de ser advogado, de ter que correr atrás dos meus clientes, dar um jeito nisso, eu optei por me posicionar na internet, né, nas redes sociais, como advogado de família e sucessões, mas o escritório, né, o escritório não tá fechado exclusivamente para esse tipo de atuação, tanto que a grande maioria dos meus processos hoje não é de direito de família. Eu tenho muita execução, cobrança de títulos, e são áreas que eu gosto também de atuar. E assim, são coisas que eu sei fazer bem. Os 6 anos de assessoria que eu tive me deram essa bagagem de como decidir. Se eu sei como decidir, eu basicamente sei como pedir. Então, tenho obtido ali um certo sucesso no que eu faço nas outras áreas além de família. E isso é bastante bacana, quando a gente consegue ver que o trabalho está dando resultado, está dando retorno. E esse retorno é positivo, é um retorno bacana, tanto de satisfação dos clientes, quanto de forma financeira, que é o que para mim interessa no momento que eu tenho que pagar minhas contas. E daí, para poder desobstruir a mente, me ficar mais... usar mesmo como um diário, além do diário de papel que eu tenho escrito todo dia, resolvi vir pro YouTube, que aí eu tenho um diário digital. Na verdade, um semanário digital, porque eu basicamente só gravo no sábado. Não dou conta de gravar durante a semana, nem tenho que gravar. Ficaria absolutamente repetido, porque minha vida é um tanto quanto monótona desde que eu fiquei sem carro, mas isso é o assunto do outro vídeo anterior. Se vocês quiserem saber mais, vão lá assistir. E daí, como a gravação de sábado já é monótona o suficiente, resolvi não gravar durante a semana, a menos que eu vá fazer alguma coisa muito interessante que está em falta neste caso. Agora sim, acho que aqui eu, por mais que não tenha um grande alcance, e de fato não tenho, por mais que eu não tenha um grande público, e de fato eu não tenho, tem sido legal. Eu gosto de gravar pra cá, gravar diferente do que eu gravo pro Instagram, porque a gravação do Instagram é completamente diferente. Primeiro, é na vertical. Segundo, eu tô sempre de camisa, com uma roupa social mais fechada, explicando alguma coisa sobre o direito, explicando uma cláusula diferente que pode ser usada numa doação e tal, apesar de os stories serem completamente aleatórios. Os stories são a bagunça, inclusive. Se quiserem me seguir por lá para conhecer, vou deixar também o link para poder me acompanhar por lá. Mas aqui é diferente. É esse falar sem compromisso, sem ter exatamente um roteiro, sem ter que me preocupar muito com a beleza do lugar, com passar a impressão de absoluto sucesso. Tanto que aqui eu tô no quarto de visitas, na frente da minha estantezinha de livros. Tá vendo? Aqui é só reboco, pra cá é só reboco, não é pintado esse quarto. Minha casa não é perfeita, tá longe de ser, mas é a casa que eu tenho. É a casa onde eu moro com os meus pais e tudo bem. Vou fazer o quê? Vou sentar e chorar? Não. Vou trabalhar pra tentar melhorar, não é verdade? E agora eu acho que eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, deixa aqui o seu comentário falando o que vocês acharam. Se querem mais vídeos desse jeito, se preferem o tipo de vlog. É isso. Como eu disse, vou deixar o link dos livros todos nos comentários aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram, meu TikTok, o Instagram e o YouTube do Rafael também vou deixar. E daí, espero que vocês entrem lá, acompanhem também. E eu vou ficar muito feliz de ter todo mundo por lá me acompanhando. Tchau, tchau!